Mudanças em curso para o Brasil mudar. Uma delas é a reforma do Código de Processo Penal. Tem muita coisa que pode mudar daqui para frente. A discussão está no parlamento. Nós vamos conversar com o deputado federal João Campos, que está coordenando, esse trabalho de alteração do Código de Processo Penal. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. É um prazer poder dialogar sobre um assunto de fato muito importante para a sociedade brasileira, especialmente nesses tempos de impunidade. Nós precisamos de um novo Código de Processo Penal que seja uma das ferramentas de enfrentamento da impunidade. Deputado, em relação a crime grave, vamos ser direto aqui na pergunta. Para bandido que comete crime grave, essas mudanças que estão sendo discutidas vão deixar esses bandidos mais tempo atrás da cadeia, atrás das grades na cadeia? Ou esses pontos aí do Código de Processo Penal não são alvo dos debates que estão sendo travados na Câmara Federal? Não, porque essa regra de ficar mais tempo na cadeia, de cumprir X da pena para ter direito a uma progressão, enfim, não é no Código de Processo, é no Código Penal. Aqui no Código de Processo a gente trata dos recursos, da investigação, do cumprimento da sentença, se cumpre a partir da decisão de segundo grau ou não, esses outros temas. Tema relativamente ao quanto da pena, o quanto de cumprimento da pena para progressões, enfim, aí já é do Código Penal ou na Lei de Execução Penal. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É sabido, assim, como é que eu diria, é corrente no país todo que o Brasil se transformou num país da impunidade, É no mínimo constrangedor a gente assistir situações como a de assassinos terríveis, frios, cruéis, que cumprem um pedacinho da pena, um sexto, sei lá o quanto, e logo ganha o semiaberto, logo ganha a tornozeleira eletrônica que não é conferida. Aliás, tem até decisões judiciais dizendo que não se pode monitorar preso com tornozeleira, porque isso é invasão de privacidade. O Brasil é conhecido pelas medidas, pelas decisões e até pela legislação que protege muito a ação dos bandidos, ou pelo menos os protege de uma punição na proporção do mal que eles causam. Não tem como, por meio até dessa reforma, minimizar um pouco essa questão. A impressão que dá, às vezes, é que esses caras é que estão, que têm que exerceram forte influência junto ao Poder Legislativo para conseguir essas benesses todas que usufrui hoje em dia. Não tem como a legislação alterar isso de modo a dar à sociedade a sensação de que restabelecer aquela coisa de que o crime não compensa, e que quem errar vai ter que arcar com as responsabilidades. Olha, eu tenho o mesmo sentimento. Eu sou delegado de polícia. Agora, qual é o contexto que nós temos? Nós temos uma Constituição muito garantista, uma Constituição com muitas garantias. Por quê? Porque ela foi elaborada, a Assembleia Nacional Constituinte foi constituída no momento em que o Brasil saía de um período de exceção, de arbítrio, enfim. Isso criou um sentimento no conjunto da sociedade por uma Constituição e por leis que assegurasse as garantias individuais, as garantias coletivas, e aí nós tivemos uma Constituição fruto desse sentimento. No momento que nós estamos saindo de um sistema de repressão para o sistema democrático, a liberdade, daí por diante. E é o resultado da nossa Constituição. E aí as leis que advieram, não só elas, porque nós temos leis também que antecedem a Constituição, mas especialmente as leis que vieram pós-Constituição ou que passaram a ter uma nova interpretação em função da Constituição, fez com que nós tivéssemos isso que você terminou de relatar, esse sentimento, e não é apenas um sentimento, é impunidade no Brasil, muitas garantias para quem infringe a lei, para quem comete crime, uma lei muito branda. Penso que depois aí de mais de 30 anos da abertura democrática, a sociedade brasileira caminha para um ponto de equilíbrio. Nós não queremos mais arbítrio, mas também não queremos excessos de garantias. Acho que a lei agora começa a caminhar para esse ponto de maturidade. O pacote anticrime aprovado por nós, pela Câmara e pelo Senado em 2019, por proposta do então ministro Sérgio Moro, permitiu que a gente avançasse um pouco nisso. Mudou um pouco as regras em relação à progressão de cumprimento de pena,
situações que eram um sexto deixou de ser um sexto, situações que era um terço passou para um meio. A gente evoluiu um pouco, endurecendo nisso, para dar efetividade às decisões da justiça criminal. Um outro ponto de memória que eu já pude destacar em relação a isso é porque até 2019 o camarada poderia responder a vários processos e, em sendo condenado, a somatória das penas deu aí 490 anos. Mas o Código Penal traz um dispositivo que fala sobre a unificação das penas. Então, unificava-se as penas, deu 490 anos, mas o Código Penal estabelecia que o limite máximo de cumprimento da pena era de 30 anos. Então, por mais que o camarada fosse condenado a 490 anos, ele só ia cumprir 30 anos. E houve um período antes de 2019, aí muito mais por interpretação do que por norma, em que as regras para a progressão aplicava-se não em cima dos 490, mas em cima do limite de cumprimento, que era 30. Você chegava a nada, não é? Isso, graças a Deus, também foi mudado. Então, nós temos agora um teto de 40 anos para cumprimento da pena, o máximo de cumprimento de pena, porque imagina-se que se colocar um quanto bem mais elevado, a gente caminharia para uma prisão perpétua, dado a expectativa de vida do brasileiro. Eu, particularmente, tinha um projeto que propunha 50 anos, mas isso não avançou. E prevaleceu na casa foi o de 50 anos. Então, acho que a gente está avançando, mas a gente não consegue avançar de uma vez, né? Porque o parlamento é o retrato da sociedade. Na sociedade, a gente ainda tem muitos setores garantistas, não é? E eu sou aquele que defendo que é preciso ter uma equalização entre as garantias individuais e as garantias da coletividade. A coletividade também tem direitos. Tem direito à segurança pública, por exemplo, tem direito à efetividade da justiça, daí por diante. Nós temos que ter uma equalização desses direitos, senão a gente continuará vivendo essa situação que você terminou descrevendo aí, não é? De excessos de direito, principalmente para quem viola a lei, e o conjunto da sociedade sendo penalizada. Ô, deputado, o poder de investigação do Ministério Público está ameaçado com esse projeto de reforma do Código de Processo Penal? Não, não está. O que eu estou fazendo como relator é trazendo para o texto do meu substitutivo a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu já há algum tempo que o Ministério Público tem poder amplo de realizar a investigação criminal por iniciativa própria. É verdade, no meu sentimento, que isso não está na Constituição. Na Constituição está que o Ministério Público pode realizar a investigação no inquérito civil em relação a danos ao patrimônio público, patrimônio histórico, improbidade, mas não a investigação criminal. Essa é a minha compreensão. Todavia, o Supremo entendeu diferente. E é tão verdade que isso não está na Constituição que o Supremo, para garantir o poder investigatório criminal, não civil, o criminal do Ministério Público, invocou uma teoria e não um dispositivo da Constituição. Invocou a teoria dos poderes implícitos. Mas isso não está mais em debate, o Supremo já decidiu. Então, como o Supremo já decidiu, eu estou trazendo um texto que traduz a decisão do Supremo, onde o Ministério Público pode realizar a investigação criminal por iniciativa própria, enfim. O que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é apenas estabelecendo controle. Os mesmos controles de prazo, de controle judicial, controle social, que incide sobre o inquérito policial, haverão de incidir sobre o inquérito ministerial, sobre a investigação do Ministério Público. E isso para que os investigados tenham a garantia, para que o judiciário possa exercer o controle dessa investigação, não seja uma investigação solta, aberta, sem prazo, ninguém sabe, enfim. Então, o que nós estamos trazendo é apenas isso, com que o próprio Ministério Público concorda. Eu tenho dialogado com a CONAMP, que é a Federação Nacional do Ministério Público dos Estados, tenho dialogado com a Associação Nacional dos Procuradores da República, que congrega o Ministério Público Federal, e nesse ponto tem muita convergência entre nós, né? A concordância de que efetivamente precisa dos mecanismos de controle.
Deputado, o senhor disse agora há pouco, com toda razão, né, que a Câmara é um retrato da sociedade, é um reflexo ali da sociedade. Mas às vezes a impressão que nos... Aliás, às vezes não, frequentemente nos dá a impressão exatamente do contrário, né? Porque prevalecem, sobretudo em matérias desse tipo, em matérias desse gênero, prevalece sempre a opinião e a vontade da minoria. Né? A gente vê, por exemplo, nessas questões aí de punição para bandido. Qualquer pesquisa aponta uma opinião majoritária da população brasileira no sentido de tornar as penas mais duras, né, mais efetivas. Agora há pouco, no mês de maio, nós divulgamos aqui uma pesquisa do Instituto Paraná pesquisa feita em todo o país, ouvindo milhares de brasileiros, sobre pena de morte para assassinos bárbaros. Isso veio muito na esteira do caso do Rio de Janeiro, do vereador que assassinou o garotinho enteado, né? E aí, assim, quase 60% dos entrevistados na pesquisa defendem pena de morte para esse tipo de criminoso, né? E, no entanto, é um assunto proibido. Ninguém fala nisso na Câmara, não fala nem sequer em prisão perpétua, imagina em pena de morte, né? Tem isso, porque assim, a gente vê que tem alguns deputados, caso do deputado Marcelo Freixo, por exemplo, foi apontado aqui neste programa pelo procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, como um dos líderes, um dos integrantes de um movimento que prega o desencarceramento do país, né? Ou seja, prega a abertura de todas as cadeias. Não tem mais ninguém punido, ninguém fica preso, cometeu o crime, tudo bem. E é um deputado federal que participa, que é influente, embora seja minoritário, a palavra dele tem peso. Não dá essa sensação, deputado, o senhor que é tão experiente, de que às vezes prevalecem os conceitos de minoritários da sociedade na Câmara em votação de projetos dessa natureza? Olha, por mais que haja essa sensação, ela não é absolutamente verdadeira. Nos últimos tempos, a Câmara tem avançado no sentido de endurecer a legislação. Agora, como eu disse anteriormente, isso não acontece de uma vez. Olha, vamos fazer uma legislação aqui muito mais dura, etc. Mas o exemplo mais recente de que o Congresso vem caminhando, não de elevador, de escada, né, degrau a degrau, no sentido de endurecer a legislação em relação à criminalidade, à impunidade, é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Todos nós sabemos que o então ministro Sérgio Moro, quer como juiz, quer depois como ministro, era dessa corrente, não é? De proteção da sociedade e do Estado ser mais duro com o criminoso, com quem pratica o crime. E o pacote proposto por ele foi, na sua quase totalidade, aprovado. E lá tinha regras tanto na área do Código Penal, quanto na área do Código de Processo Penal, quanto na área de execução penal. Olha, mas não mudou tudo? Não. Mudou aquilo que era possível. Tanto é que o então ministro Sérgio Moro não propôs um novo Código Penal. Ele buscou pontos que ele entendia que era sensível, onde a legislação era mais frouxa e a criminalidade, em relação à criminalidade violenta, o crime organizado, e propôs alterações nesses pontos. Então, esse é o exemplo mais recente de avanço, de endurecimento da legislação penal brasileira. Eu poderia citar os dois exemplos anteriores à proposta do então ministro Sérgio Moro, que foi a alteração do Código Penal para tornar o crime praticado por bandido contra policiais, no exercício da atividade, ou de parente de policial, mas em razão da condição do parente ser policial, daí por diante, ser tratado como um homicídio qualificado, com pena dura. A questão do feminicídio foi uma outra alteração que fizemos do Código Penal também, endurecendo substancialmente a legislação. Então nós temos assim várias situações de avanços. Nem sempre a sociedade tem essa informação. Em relação à pena de morte, aí é uma situação bem complexa. Por quê? Como a Constituição da República veda a pena de morte, salvo em tempo de guerra, né? Mas é proibida a pena de morte no Brasil, a pena de trabalho forçado, a prisão perpétua, esse texto são cláusulas pétreas. Logo, para mudar, só uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E hoje, a preço de hoje, nós não temos um ambiente no Brasil, todo um movimento da sociedade a favor de uma nova Assembleia Nacional.
Deputado João Campos, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, né? Tem muitos assuntos envolvendo aí, não deu tempo da gente falar de todos, mas numa próxima oportunidade a gente volta a falar das mudanças aí. Estamos acompanhando o trabalho de mudança do Código de Processo Penal. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Queria agradecer a oportunidade de dizer que no trabalho do Código de Processo Penal, um dos pontos que nós estamos mexendo com muita força é relativamente aos recursos, diminuindo a quantidade de recursos. Essa é uma grande reclamação do Brasil, excessos de recursos que não deixa o processo ser concluído. Nós estamos fazendo uma alteração profunda nessa parte, sem prejuízo para a defesa, enfim, proibindo que os tribunais superiores criem recursos através dos seus regimentos internos. Esse é um ponto muito interessante, e consagrando os direitos da vítima, que era ignorada no processo. Nós estamos ampliando muito essa questão dos direitos da vítima, reconhecendo a vítima como uma dor importante no processo penal. Eu quero me colocar à disposição, porque efetivamente o Código de Processo Penal traz muitos assuntos interessantes. Para qualquer outro momento a gente retomar esse diálogo na medida da disposição de vocês. Mas muito obrigado mesmo, bom dia a todos. Obrigado. Deputado João Campos falou à Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.